Aleluia. Uma alegria poder estar repartindo com vocês mais dois ensinos desse fundamento, que é Cristo, que é batismo nas águas. Tom depois vai falar sobre batismo no Espírito Santo e imposição de mãos. Ontem vimos com João Nelson arrependimento, são os fundamentos que estão lá em Hebreus 6, e fé também pelo Tom. Todo fundamento é prático, né? Hoje vamos falar com o batismo, pode parecer algo bem prático, porque daí a gente é batizar a pessoa, tirar da água, mas algo mais prático do que isso é o que o batismo faz na nossa vida. E isso é importante a gente estar atentos. Todo fundamento é prático, seja imposição de mãos, até juízo eterno é muito prático. Quando passarmos por esse momento, experimentarmos isso, nós vamos ver como é prático esse fundamento. Batismo nas águas, né? A palavra já fala que é o batismo nas águas. Então tem o batismo no Espírito Santo, mas agora o batismo nas águas. A primeira coisa que nós temos que saber sobre o batismo nas águas é que é uma ordem de Jesus. É a primeira coisa. O Senhor ordenou isso. Temos aqui em Mateus 28, 19, nós conhecemos. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é um texto clássico que nós conhecemos, mencionamos ele aqui já nesses dias, mas todos os convertidos, sejam novinhos ou de muito tempo de caminhada na fé, conhecem esse texto. Marcos 16 também fala a mesma coisa, fala que quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. O Senhor veio, teve um ministério aqui entre nós, na terra. Depois ele morreu pelos nossos pecados. Ao terceiro dia ele ressuscitou. E antes de ele subir, ele trouxe essas palavras para cada um de nós. E aqui está inserido a ordem de Jesus, para que todos sejam batizados, no nome dele, no nome do Pai, no nome do Espírito Santo. Então a primeira coisa que temos que saber e ser claro para nós que é uma ordem de Jesus. Muitos param aí, nessa ordem. Eles até dizem que creem, eu quero me arrepender, não quero mais viver a vida passada, mas às vezes, quando chega no batismo, vamos pensar bem, vamos ver para onde, se realmente esperar mais um pouco, haver mais uma confirmação no meu coração. Daí a gente já vê se realmente está crendo, se realmente houve arrependimento na sua vida. Bom, Jesus subiu aos céus e disse que ia enviar o seu Espírito, o Espírito Santo. E assim, quando o Senhor, naquele dia de Pentecostes, veio o Espírito Santo, e aí surge a igreja. E surge com todas essas realidades, entre elas o batismo. E lá em Atos está registrado esses acontecimentos, né, que no decorrer da vida da igreja foram acontecendo. Primeiro é que está lá em Atos 2, 38 e 41, os 3.000 no Pentecoste. Pedro, depois de ter recebido o batismo no Espírito Santo, sendo cheio do Espírito Santo, trouxe a pregação do Evangelho. Ele pregou o Evangelho para aquelas pessoas. O que ele pregou? Que Jesus havia morrido pelos pecados deles. Que Jesus havia ressuscitado. E agora ele reina. Agora ele é Senhor. Diz o texto que as pessoas aceitaram, diz que compungiram seu coração e ali foram batizados. Logo após ele ter pregado do Evangelho. Os samaritanos também. Os samaritanos já tinham ouvido do Evangelho. Apareceu lá um mágico também querendo enganar um pouco ali as pessoas, mas a palavra diz que deram crédito para as palavras de Filipe. Eles creram no Evangelho e também foram batizados. Está samarita ali, não sei o que aconteceu, acho que comeu uma letrinha. O etíope, o eunuco, também da mesma forma. Filipe, o Senhor mandou que ele fosse ao encontro dessa pessoa. Ele era um oficial de uma rainha etíope, e naquele caminho ali, Filipe, ele estava lendo a palavra,
conhecemos bem isso, mas é bom nós falarmos para gerar fé no nosso coração e ver como que a igreja foi crescendo e foi aplicando esse fundamento na vida dos que iam sendo salvos. Ele estava ali, lendo ali a palavra, lendo Isaías, e houve um confronto ali, ele perguntou, Filipe apareceu nesse caminho, perguntou, tu entende isso? Ele disse, olha, eu não tenho quem me explique. Daí, na explicação, ele pregou o Evangelho, falou do Evangelho, falou da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E daí, ele tomou essa decisão, creu no seu coração, e logo tinha uma água ali, e o Filipe logo desceu e batizou esse eunuco. Paulo também. O apóstolo Paulo também foi batizado. Mas adiante ali, no capítulo 9, 17 e 18, ele também recebeu o batismo. Depois de ele ter visto aquela luz, Jesus ter se encontrado com ele, diz que 3 dias depois, ao se encontrar com Ananias, ele foi curado da sua enfermidade e também logo depois foi batizado. Vamos falar um pouquinho sobre isso depois. Cornélio é sua casa. Cornélio era um centurião da corte italiana. Ele não era judeu. Cornélio diz que era um homem piedoso, que orava ao Senhor, que dava esmolas. O Senhor aceitou, as suas orações. E Pedro teve uma visão de um lençol branco, de um paraquedas com vários animais, que os judeus não comiam, e Deus deu uma ordem para ele comer, e ele disse que não ia comer, e o Senhor disse que aquilo que ele santifica, não há problema nenhum de comer. E ele houve entendimento que o Evangelho não era só para os judeus, mas era para os gentios também, nós que estamos aqui, para todos nós. Foi até Cornélio, também dirigido pelo Espírito Santo, ouviu do Evangelho, ele creu e também foi batizado. Lídia, de Tiatira, uma senhora comerciante, diz que ela ouviu do Evangelho e diz que abriu o seu coração para a palavra do Senhor. Ela creu no Senhor e também foi batizada. O carcereiro e sua casa também. Silas e Paulo estavam presos, foram chicoteados. Estavam presos, mas depois de serem chicoteados, que eles estavam cantando, orando ao Senhor, e diz que houve um terremoto, abriu as portas da cadeia. O carcereiro abriu seus olhos e viu aberto aquele local, ficou desesperado que os presos poderiam sair e tentou tirar sua vida. Pedro salvou a sua vida, não deixou que ele morresse. Paulo, desculpe. E ele viu que havia algo diferente ali. Ele recebeu do Evangelho ali. E diz que naquela mesma noite, ele, depois de ter lavado as feridas de Paulo e de Silas, foi batizado. Crispo e outros de Corinto também, mais adiante, a gente vai lendo e vamos acompanhando assim a história da igreja, como é que ela vai se desenvolvendo e sempre acompanhando com esse fundamento. Crispo também os discípulos estavam numa casa que ficava ao lado da sinagoga, um homem chamado Justo, se eu não me engano, e diz que Crispo, que era o principal da sinagoga, ouviu do Evangelho, ele creu e também foi batizado. E os 12 de Éfeso, Paulo se encontrou com um grupo de pessoas e que eram discípulos, a palavra disseram que eram discípulos. E ele logo já perguntou se eles conheciam o Espírito Santo, se haviam sido batizados. Eles falaram que tinham sido batizados no batismo de João, que era um batismo de arrependimento. E Paulo disse, não, então agora eu vou te batizar no batismo de Jesus, em nome de Jesus. E aquele grupo, que eram os 12, está narrado ali, e em Atos 19, 4 e 5, foram também batizados. E assim a igreja foi indo, batizando, até chegar a nós aqui. Todos nós somos batizados, somos gratos porque os irmãos permaneceram nessa verdade, permaneceram nesse fundamento, e chegou esse fundamento até nós. Mas o que significa o batismo? O que significa o batismo? A palavra baptismo diz que nós pegarmos algo e mergulhar dentro da água
e tirar de dentro da água. Só que o nosso batismo não é só esse batismo de nós mergulharmos dentro de uma água, ficar um tempinho ali e sairmos dentro dela. Nós estamos nesse batismo. Nós ficamos nesse batismo. E eu acho que a figura que representa muito bem isso é um navio naufragado. Ele entrou, ele estava na superfície, ele entrou para dentro do fundo do mar ou do rio e está afundado. Cada um de nós estamos assim, em Jesus. Andamos batizados em Jesus, cada um de nós. Não tem como sair, a gente é tomado por esse batismo. Quando um barco fica dentro da água, ele fica tomado dessa água. Cada buraquinho, cada parafuso, cada prego, cada pedaço de madeira, tudo está tomado por essa água. Da mesma maneira nós, espiritualmente, estamos tomados desse batismo. O texto de Romanos 6 deixa mais claro isso para nós. Romanos 6, 3 diz assim: ou porventura ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Essa é uma pergunta não só para os romanos, mas é para nós também aqui. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado entre os mortos pela glória do Pai, assim também andamos nós em novidade de vida. E essa é uma obra tremenda. Estamos aí, dentro desse batismo, né? Batizados em Jesus, totalmente em Jesus. E vivemos agora em novidade de vida. Vivemos numa outra dimensão, de uma outra maneira. Não mais quando estávamos antes de sermos batizados. Há algo diferente que acontece na nossa vida. Há algo tremendo. O Senhor, por estarmos batizados nele, acontece na vida de cada um. Pode ser que tenha alguns novinhos aqui que se batizaram, certamente devem ter, os que batizaram esse ano, os que batizaram ano passado, ou ano retrasado, que estão num começo, num passinho da vida com Deus. Já têm experimentado de viver em novidade de vida, de algo novo que Deus dá todos os dias para nós viver através do seu Filho. E vem mais. E essa novidade de vida não começa só quando recém nós nos convertemos, mas ela continua permanente na nossa vida. Com 20 anos, 30 anos, 40 anos, 70 anos, até Ele nos chamar ou até Ele vir buscar. Todos os dias, uma novidade de vida. Isso Ele faz conosco. Podemos declarar que o elemento que a gente batiza é a água. Pegamos a pessoa e batizamos dentro da água. Mas nós batizamos as pessoas em Jesus. Cada um de nós aqui fomos batizados em Jesus. Nosso batismo é em Jesus. Tem um texto bem conhecido de todos nós, que é Gálatas 3, 27. Os que são batizados em Cristo, de Cristo são revestidos. Então há um revestimento de Jesus na nossa vida quando nós fomos batizados. Quantos se batizaram esse mês? Teve alguém que se batizou esse mês? Lá. 2 pessoas lá se batizaram esse mês. Pois nesse mês vocês foram revestidos de Cristo. Aqui também tem? Aqui. Foram revestidos de Cristo. Revestidos de Cristo. Isso é algo tremendo. E que nos ajuda a viver a vida de Cristo. A vida que está nele. Revestidos dele. E é desse batismo que Paulo fala que há um só batismo. Há um só batismo. Tá bom. Mas vocês receberam o batismo, vocês creram, vocês se arrependeram, receberam o batismo, mas eu quero aqui reavivar no coração de vocês, através do Espírito Santo, as condições para nós nos batizarmos. Quais são as condições necessárias para que haja o batismo? Atos 2, 37, 38. Foi um daqueles relatos de batismo que aconteceu. Ou o primeiro relato de batismo no começo da igreja. O que aconteceu? Ao ouvirem da pregação do Evangelho, diz que compungiu-lhe o coração daquele povo que ouviu a palavra da verdade. Eles creram em tudo aquilo que Pedro estava falando.
E aqui a gente pode ver uma condição, a fé. Nós temos que crer. Não tem como ter esse batismo em Jesus, sem ter fé, sem crer nele, crer no Filho de Deus. Depois, Pedro diz assim, então arrependam cada um de vós, vocês precisam se arrepender. Então nós vemos uma segunda condição aqui para esse batismo em Jesus, o arrependimento. Então, sem crer e sem se arrepender, não tem como nós sermos batizados em Jesus. Pode ser um outro batismo. Quando nós falamos alguma coisa na ceia aqui, só os batizados, é desse batismo que nós estamos falando. Esses que são batizados em Cristo. Aqueles que creram e se arrependeram e seguiram aquilo que Jesus pediu. E daí foram batizados. Atos 8, 36 e 37, fala do eunuco. Seguindo eles o caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água. Disse o eunuco, eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu, é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, algo que tem que ser bem claro para nós nesse ensino, que o batismo em Jesus, sem fé, sem crer e sem arrependimento, não é o batismo em Jesus. Pode ser um mero simbolismo, um momento de emoção, e que vai levar no máximo um banho, que às vezes pode ser um banho gelado até. Né? O cara tomou lá água sem condição, estava frio, mas na emoção ou na falta de crer, na falta do arrependimento, foi só um banho. Deu trabalho, teve que ir até a chácara, voltar. Mas se há fé, se há arrependimento, esse batismo se torna um batismo em Jesus. Amém? Quando que as pessoas devem ser batizadas? Uma figura de um batismo, tempo antigo. Quando que as pessoas devem ser batizadas? Em que momento que as pessoas devem ser batizadas? No texto lá de Atos que acabamos de ler, diz que à medida que as pessoas iam recebendo a palavra, elas iam sendo batizadas. Também naquele texto do carcereiro lá de Atos 16, 33, diz que depois de ele ter ouvido a palavra do Evangelho, naquela mesma noite, ele foi batizado. Então, o tempo é o tempo que tenha que ter arrependimento, que haja fé em Jesus. Havendo esse tempo, tendo as três coisas básicas para que isso aconteça, tendo uma pessoa que crê e que se arrepende. Uma pessoa para batizar e uma água, já pode haver um batismo, né? Vocês lembram que Paulo levou 3 dias ali para ser batizado. Aliás, é o que levou mais tempo aqui nas narrativas que nós acabamos de ler aqui. Levou 3 dias. Mas chegou lá, talvez estava faltando o Ananias para que ele pudesse ser batizado. Ele já tinha recebido de Jesus. Então agora precisa, ou talvez até não tinha água, ou tinha água, mas não tinha o Ananias. Mas depois com esse encontro com esse irmão amado, ele pôde ser batizado. Então esse é o tempo. Obedecendo esses elementos. Não tem um autobatismo, alguém tem que nos batizar. Amém? O que acontece conosco quando somos batizados? Um pouco nós já lemos ali que com o batismo toda a experiência de Cristo nós recebemos por fé. E isso é algo tremendo e algo extremamente prático na nossa vida. Porque isso vai refletir na nossa vida. Inteiramente. O batismo tem uma influência tremenda, mais do que influência, ele é poder para nós, para a nossa vida. Porque acabamos de falar que nós somos revestidos daquele que é o Todo-Poderoso, que é Jesus, aquele que recebeu toda a autoridade. E nós somos participantes dessas experiências de Jesus. Que experiência? A experiência da sua morte. Porque nós agora morremos para o mundo, morremos para todo tipo, qualquer prática de coisa mundana da nossa carne, de uma vida separada de Deus. A gente morre para isso.
E ressuscitamos também com Cristo. Ressuscitamos nessa nova vida agora com Jesus. Mudou agora. Algo tremendo que acontece. E a gente vê assim claramente testemunhos de muitos irmãos no dia do batismo, quando saem do batismo alguma coisa já é diferente. O Espírito começa a tocar na sua vida, coisas começam a acontecer através do batismo. Isso assim eu quero e tenho orado para isso, para que isso seja cada dia vivo no nosso coração. O quão é importante o nosso batismo. Não é qualquer coisa que aconteceu conosco. E jamais podemos pensar que é um mero simbolismo, ou só um ritual de passagem para alguma coisa. Mas há poder quando nós nos batizamos. A obra salvadora de Cristo tem repercussão prática na nossa vida diária, cada dia. Somos salvos do mundo, do pecado e do diabo. O que nos permite não viver mais na prática do pecado foi o que nós lemos ali em Romanos 6, 2, 3. Agora já morremos para o mundo, morremos para o pecado. Não temos mais como viver essa vida. Está sepultado, está morto. É uma nova vida agora que vem, que surge. Uma vida revestida de Jesus. E isso é importante, queridos. Nós estamos continuamente meditando isso na nossa vida. Fomos batizados. Não foi qualquer batismo que nós nos batizamos. Nós nos batizamos de Jesus. Fomos batizados nele. Não só na água naquele dia, mas nele. E isso faz toda a diferença. Perdoados dos nossos pecados, temos uma boa consciência para com Deus, não vivendo mais debaixo da acusação e culpa. É o que está escrito em 1 Pedro 3, 21. Ele traz no 20 a respeito que 8 pessoas foram salvas no dia do dilúvio. A família de Noé. E ele diz que foram salvas pela água. E isso reflete completamente, demonstra o nosso batismo. Nós também somos salvos pela água, salvos por esse batismo, né? E não só de um lavar externo das nossas imundícias, da nossa sujeira, mas é algo que diz aqui que nos leva a uma consciência, uma boa consciência diante de Deus. Outro dia, eu fui almoçar com meu sogro, eu, a minha família, as crianças. Daí nós estávamos na mesa conversando e comendo, e comidinha boa da sogra lá. E daí eu falei, o Estevão, que é meu filho de 8 anos, quer se batizar. Daí o avô perguntou assim para ele, assim, Estevão, por que tu quer te batizar? Ele disse assim, eu quero me batizar porque eu quero ter meus pecados perdoados. Aí o avô, assim, para não desanimar o pai nem o neto, disse assim, é quase isso, estuda mais um pouco. Depois eu fiquei pensando, que gurizinho, quantas vezes já sentei com ele, já falei para ele do batismo, ensinei, falei, quantas vezes, que resposta que ele me dá. Mas logo depois o Espírito me falou, olha, ele já tem bem claro uma parte dessa revelação. Que só através da minha pessoa é que ele vai ter perdão dos pecados. Calma, que ele vai continuar tendo revelação disso. E é assim que o Senhor vai nos conduzindo, né, a essa revelação. Talvez, quando nós nos batizamos muito novos, eu vou falar um pouco sobre isso, não temos toda a clareza disso. Não temos. Mas cabe ao Espírito Santo, que está em nós, nos mostrar o que significa isso na nossa vida. O que a gente faz com o batismo na nossa vida. Não é uma coisa única, mas é uma coisa que todos os dias deve ser lembrado e vivido. Novidade de vida. E algo tremendo também é que somos acrescentados no corpo de Cristo, a igreja, e feitos discípulos de Jesus. Mateus disse, né? E Mateus diz que, ide, fazei discípulos de todas as nações, todo tipo de pessoa. Como? Batizando. E quando somos batizados, somos feitos também discípulos de Jesus. E ali em Atos 41 diz que à medida que eles iam crendo, iam se batizando, e no 42 vai mostrando uma vida de corpo, uma vida de igreja.
estavam todos juntos, todos os dias, como nós aqui, todos os dias agora estamos juntos. Mas não só nesse momento, mas na nossa vida diária, estamos juntos, temos coisas em comum. Estamos agora num corpo, pertencemos a um corpo. Eu não me lembro muito bem quando que eu me converti. Eu acho que lá quando eu tinha uns 9 anos, eu tomei uma decisão de fazer uma oração de entrega. E nem era uma oração assim, era uma oração já de um chamado missionário para alguma coisa assim. E eu disse, não, eu quero assim. E ali eu, com a minha boca, assim, me lembro de ter falado isso, de entregar a minha vida para Cristo e para aquilo que Deus estava chamando. Mas isso não vem ao caso. O que acontece é que quando eu cheguei aos 12 anos, meu pai me batizou. Eu não me esqueço. Outro dia eu estava falando com o Otto, nos lembrando das datas de batismo, né? Mas eu não me esqueço. Era às 16 horas do dia 6 de março de 1988, e agora vocês já podem saber a minha idade. Eu entrei às águas. Quando eu saí de lá, os irmãos cantaram uma música que diz assim: glória, glória, os anjos cantam lá. Glória, glória, as harpas tocam já. É o santo coro dando glória a Deus por mais um remido entrar no céu. Foi algo marcante para mim. Eu não tinha toda a revelação que tenho hoje do batismo. Mas na semana seguinte era o dia de ceia. E daí vem um senhor que era diácono, assim, já tem uns 70 anos, pegou o pão, repartiu e disse assim: irmãozinho, recebe do corpo de Cristo. Agora ele era meu irmão, mesmo eu novinho, com 12 anos, pré-adolescente, e aquele senhor, eu tinha um entendimento e um desejo realizado por Cristo, que agora eu pertencia a uma família. Mesmo tendo meu pai cristão, minha mãe, eles sendo meus pais, aí eles eram meus irmãos agora dentro de casa. E isso veio por meio do batismo também. Somos incluídos no seu corpo. Queridos, isso é algo tremendo para nós. Quando vem alguém aqui, nós apresentamos alguém aqui, olha, esses aqui foram batizados esse mês, aqui, ou foram batizados no dia de hoje, recebam. Irmãos, não tratem no seu coração com indiferença isso, porque isso é algo tremendo não só para a vida deles, mas para a nossa vida também. É mais algumas pessoas que pela misericórdia de Deus, Deus está inserindo no corpo para a nossa vida, para a vida de igreja, para nos completar nessa caminhada, completar o corpo de Cristo. Então é algo tremendo. E eu queria dizer uma outra coisa antes de encerrar aqui, é que tem momentos que são difíceis, e eu sei, às vezes vem lutas, vem tentações, vem dificuldades, em várias situações. Ninguém disse que ia ser fácil. Ninguém disse que ia ser fácil. O Senhor disse que nesse mundo nós íamos ter aflições. Mas há algo tremendo que nós podemos lembrar em quem nós fomos batizados. Não só lembrar na hora da tentação, mas saber que se nós temos a mesma experiência que Jesus, nós também somos vitoriosos como Ele é vitorioso. Cada um de nós aqui somos vitoriosos em Jesus, porque Ele foi vitorioso, Ele é vitorioso, e nós temos a mesma experiência, cada um de nós, por fé. Temos que crer nisso, é por fé. As coisas estão complicadas, há problema, diz que o crente não tem problema, tem pecado, tem que se livrar disso, as coisas não estão fáceis. Daí lembra do dia do teu batismo. Lembra que um dia tu olhou para Jesus e um dia tu baixou as águas e quando tu voltou veio uma outra pessoa. Aquilo que absorvia todos os problemas, todas as dificuldades por causa do pecado, que era escravizado, acabou, não tem mais, terminou. O Senhor fez isso por cada um de nós aqui. E é com esse coração e com esse espírito que eu quero animar vocês a sempre lembrar do batismo de vocês. E quando vocês estiverem ministrando o batismo com alguém, falar de quanto é precioso. É uma ordem de Jesus, mas Jesus não só dá a ordem, como também faz algo tremendo e prático na vida de cada um de nós aqui. Amém? Baixamos nossas cabeças. Obrigado, Pai, pelo Teu amor, Senhor, pela Tua misericórdia, Senhor. Pela vida de Cristo, Senhor, que Tu deste por cada um de nós aqui, Senhor. E obrigado pelo batismo, Senhor.
Talvez, Pai, não entendemos completamente toda a realidade, Pai, que tem o batismo, Senhor. Mas nos entregamos a Ti, Senhor, e nos batizamos e declaramos aqui, Senhor, que fomos revestidos, Senhor, de Ti. E nesse revestimento queremos viver cada dia, Senhor. Uma nova vida, Pai, novidade de vida, Senhor. Uma vida ressurreta, Senhor. Em todos os sentidos, Pai. No nosso levantar, ao nosso deitar, Senhor. Obrigado, Senhor, que Tu deu também o batismo para nós. Lembrarmos disso, Senhor. A cada dia, com aquele momento onde as pessoas vêm e damos testemunho do que nós estamos declarando, do que nós estamos querendo para a nossa vida, Senhor. Pai, peço por cada um, meus irmãos, Senhor, que nós vamos nos apegar, Pai, cada vez mais nesse fundamento, Senhor. Que ele não terminou num dia, Senhor. Ele é vivo e eficaz todos os dias da nossa vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. O Demetrio estava falando dessa experiência dele de conversão. Quantos anos mesmo, Demetrio? Tinha 12. 12 anos. Eu lembrei da minha também. Eu tinha 8 anos, lá em Santana do Livramento. Eu não lembro o dia exato, mas lembro da palavra. O irmão que estava ministrando estava falando sobre João 7,38. Quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. E com 8 anos, eu disse isso para o Senhor. Eu creio, eu quero ver isso acontecendo. Só que, por causa da tradição do local onde eu congregava, eu não tive a oportunidade do batismo ali. Muitos anos depois é que eu ouvi sobre a necessidade do batismo e me batizei. E eu quero aproveitar isso para ressaltar um ponto que foi falado, que está na apostila, na verdade, que diz assim, na página 45. Se alguém foi conduzido ao batismo sem essas condições, fé e arrependimento, na verdade não se trata de batismo como a palavra menciona. Isso o Demetrios falou, né? E aí diz assim, um exemplo conhecido é o batismo de bebês, pois mesmo que outras pessoas, pais, padrinhos, tenham um compromisso com o Senhor Jesus, ninguém pode substituir o batizado em sua decisão pessoal de crer e ser transformado. Uma criança só pode ser batizada quando manifestar essas condições. Então, muitos que estão aqui talvez tenham essa mesma experiência. Porque se nós olharmos lá no livro de Atos, nós não vamos achar uma vírgula sobre batismo infantil. Mas isso surgiu ao longo dos séculos na tradição católica e depois também evangélica e permanece até hoje. As crianças são batizadas em muitos lugares. Mas, se nós formos olhar o que diz a palavra, é preciso crer, é preciso arrependimento, e uma criança de alguns meses não tem como crer e muito menos como se arrepender. Então, por mais que os pais e os padrinhos desejem que esse menino, essa menina esteja sendo incluída em Cristo, isso não acontecerá no batismo infantil, mas somente depois que essa criança crescer e puder por si mesma tomar essa decisão de crer e de se arrepender. Eu sei que isso para nós é claro, né? Mas muitas vezes nós somos confrontados com situações assim e precisamos ter esse dado bem claro na nossa mente. Amém? O mesmo vale para uma criança já maiorzinha, né? 8, 9, 10, 11 anos. Nós não temos a prática de estabelecer uma idade mínima. Os pais que estão cuidando do seu filho é que percebem. O Thelma e a Heloísa podem ajudar melhor nisso, né? Quando uma criança realmente creu no Senhor e manifestou arrependimento, ela está apta a ser batizada, que é o processo que está passando o filho do Demétrios. Amém?